Então voltamos então a ver sobre essa questão da soberania de Deus diante dos homens e a sua imutabilidade. Olha só o que a Bíblia diz. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Está contando que ele não mudou. E desde os dias antigos, as pessoas os antigos já não obedeciam a eles. Malaquias está falando isso um pouco antes de Jesus nascer, em torno de 400, por aí, anos, aproximadamente isso, antes da vinda do nascimento do Messias. Então ele está contando que toda aquela história passada de crônicas, reis e juízes, esses homens andaram desviados dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não mudo. Embora os homens tenham mudado durante várias vezes diante de Deus, ele não mudou o pacto que ele queria manter com o seu povo. Outro texto bíblico bem presente está colocado aqui, ó. Malaquias 3:6, e temos aqui agora o Salmo 102:1. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Quer dizer, não há mudança de forma, Deus não fica nem mais novo nem mais velho. Não há mudança de aparência nele. Isso quer dizer, não há delimitação dele, quer dizer, quanto mais tempo passa, mais velho ele vai ficando. Não existe um novo Deus, nem velho Deus. Ele é o mesmo. Ele não tem variação. Velho e novo são características que nós damos a seres que foram um dia criados. Deus nunca foi criado, ele sempre existiu. Outra é Isaías capítulo 48, versículo 12, e depois também você pode conferir em 41 e 4 também, que são semelhantes. Dai-me ouvidos ao Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu primeiro, eu também o último. Então Deus novamente falando, eu continuo o mesmo. Isso também características em planejamento. Ele quer dizer, lembra, Israel, dá uma olhada, eu chamei vocês. Lá no começo, lá quando eu falei com Abraão, quando eu falei com Isaac, quando eu falei com Jacó, quando eu chamei todos esses homens a compartilharem daquilo que eu tinha planejado para eles, eu sou o mesmo. E eu não mudei. Se eu cumprirei, pois também serei o último. Se vocês não estão se referindo com clareza de que ele não tem sombra de mudança. Ele não muda a sua maneira de agir, não muda a sua maneira de ver as coisas. O que era pecado, ele continua enxergando como pecado. O que era errado, ele continua enxergando como errado. Tá? Embora você vai entender depois, mais na frente, muitas coisas que você precisa compreender do porquê que Deus não agiu dentro daquela forma, naquele momento, e deixou passar determinadas coisas. Você vai compreender isso com o tempo. Então aqui, nós podemos ver aqui do lado alguns atributos divinos. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, infalível e imutável. Dentro dessas características, quer dizer que não tem como alterar a grandeza de Deus, ele sempre será o mesmo. Então não existe o Deus do antigo e um Deus do novo. Não houve mudança entre um Deus e outro, não houve maneiras entre um Deus e outro. Ele sempre será o mesmo Deus. Outro ponto importante aqui sobre Deus é que ele também não mente. Olha só o que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, número 23. Isso quer dizer, não ficou dando uma mentira para depois ele dizer a verdade no futuro. Tudo o que ele fez está dentro da sua verdade, e ele não se arrepende. Aí você vai dizer, mas eu li lá no livro de Gênesis que diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se arrependeu de colocar Saul. Deus se arrependeu. Nós temos dentro da teologia bíblica, que as pessoas antigas usavam, que chamavam de antropopatismo. Antropopatismo é a arte, é uma figura de linguagem utilizada para dar sentimentos humanos a seres que não possuem. Então, quando eles não encontravam uma maneira de explicar com palavras, porque não existiam dentro do vocabulário deles uma palavra que eles pudessem usar para se referir a esta pessoa divina, eles usavam a palavra mais próxima, o sentimento que o ser humano conhecia. Então, arrependimento era um sentimento que o ser humano conhecia. Então, quando ele diz, Deus se arrependeu de ter criado o homem, não, está dizendo que Deus apenas está mudando a sua forma de ação em relação ao homem. Ele até aqui agiu de um jeito, e agora ele está mudando em virtude de que as reações humanas estão sendo feitas dessa forma. Então ele está agora mudando aquela ação. É evidente que Deus não se arrependeu de ter criado eu e você, nunca. Num certo sentido, nunca. Mas num certo sentimento, sim. Aí você vai dizer, como dá para entender isso, irmão? É porque Deus envolve tantas realidades que ele pode sentir várias coisas ao mesmo tempo. E permanecer perfeito. Isso não dá para você compreender. Nós não temos condições de compreender esse tipo de grandeza encontrada dentro de Deus. Ele pode ao mesmo tempo, eu vou te explicar assim como tentar ser mais fácil, principalmente para o povo pentecostal. É bem mais simples de entender. Às vezes nós estamos num culto, estamos todos ali orando, buscando a Deus, glorificando, fazendo o nosso trabalho. E nós começamos a ouvir e pensar assim, aí um determinado momento está tendo uma visão que Cristo passando no meio da sua igreja e ele está triste, ele está chorando.
e está chorando porque está vendo não sei o que, uma coisa errada, tal. Aí você vai lá numa outra igreja, e naquela igreja, naquele mesmo horário, está vendo um culto e o povo está todo feliz, alegre, glorificando a Deus. Aí passa o irmão dizendo, o Espírito Santo aqui, ele está feliz da vida. Aí você pergunta, ué, ou ele está triste ou ele está feliz? Porque disseram que ele estava triste naquela igreja. Agora ele está feliz, né, ao mesmo tempo. Ele está feliz ou ele está triste? Não se esqueçam, Deus, ele se comunica com o homem dentro das reações que os homens são capazes de entender. E assim escreveram a Bíblia. A Bíblia, elas são escritas com pessoas que foram escritas por pessoas que colocaram ali dentro o que eles entendiam sobre Deus. Ela é inspirada por Deus na sua forma de expressão, de colocar, por exemplo, que Deus não gosta disso, não gosta daquilo. Mas as palavras que vão dizer o que Deus gosta e o que não gosta são expressões humanas. Aí o homem tem que colocar. É por isso que quando alguém pergunta, quem escreveu? Ah, foram os homens. Então por isso que eu não acredito que a Bíblia que escreveu foram os homens. Então quem você gostaria que escrevesse a Bíblia? O macaco, o leão, a onça? Gostaria que eles viessem escrever? Você entenderia alguma coisa? Tinha que ser escrito justamente por pessoas que conseguissem, tivessem o mesmo comportamento e entendimento e sistema de linguagem que permitissem as pessoas que lessem compreender. Por isso que ele não botou uma linguagem tão específica, ele deixou que a linguagem local familiarizasse para transmitir as suas verdades. Então Deus disse que ele aborrece, o que ele não gosta é isso. Por isso que diz que Deus nunca se arrepende. E Samuel repete a mesma coisa, pois o grande Deus de Israel jamais se arrepende. Porque arrependimento é uma figura classificada praticamente pelo ser humano. Então o ser humano é que sente arrependimento, o ser humano é que precisa se arrepender, o ser humano é que necessita sentir essas coisas. Agora Deus não. Quando fala que Deus se arrependeu de fazer tal coisa, é simplesmente que houve uma mudança de planos. Ele poderia ter agido dessa forma. Ah, mas se Deus sabe o futuro, o passado, o presente, ele jamais deveria querer fazer mudanças de plano. Lembra-se que Deus está se comunicando com você que é humano. Se tentar ele falar na linguagem dele, tudo o que ele sabe, tudo o que ele faz, as pessoas da época não entenderiam nada. Se você fosse explicar a cosmologia do universo para Moisés, Moisés iria bater com o cajado na sua cabeça e dizer, não, é assim que o mundo foi criado, porque a mente cosmológica dele era assim que o mundo era. E era o jeito dele entender. Ele jamais entenderia um universo gigantesco cheio de galáxias. Ele não teria essa condição, porque a mente dele jamais. Vai explicar para Josué que quando ele pediu que o Sol parasse, quem parou foi a Terra e todo o sistema em volta dela, ele jamais diria não, quem parou foi o Sol, veja o Sol se mover todo dia. Ele jamais entendeu que era um movimento de rotação do próprio planeta. Ele não compreendia, ele não sabia nada sobre rotação, translação, essas coisas não entrariam na mente dele, porque ele não tinha. Ele pediu da forma que ele sabia e Deus compreendeu. Então Deus trabalha dentro daquela capacidade que o ser humano consegue compreender. Seguindo em frente aqui, caráter de Deus. Aqui nós vamos ver o caráter de Deus. Por que Deus é 100%? Tem gente que pensa que Deus é 50% amor, 30% santo, 10% de misericórdia, 5% de justiça. Na verdade, Deus é 100% em tudo. Ele é 100% amor, 100% santo, 100% justiça, 100% misericórdia. Essas reações vocês podem entender. Ele é tudo 100%, ele não tem redução. Então, quando ele age com a sua justiça, é porque a justiça dele é 100%. Quando ele demonstra o seu amor, é porque também é 100%. Quando ele faz também, ele diz que ele é santo, ele também é santo 100%. Quando ele aplica misericórdia, ele também é 100%. Toda ela vai funcionar sempre dessa forma. Deus não tem metade de alguma coisa, algum percentual de nada. Ele é 100% tudo porque ele é pleno. E por ser pleno, todas as qualidades morais que existem dentro dele são todas plenas e funcionam juntas. Esse é um dos pontos que nós, como seres humanos, temos que entender quando vamos analisar a Deus. Não estamos analisando um homem, estamos analisando a Deus, o Todo-Poderoso. Ele não pertence ao nosso mundo nem ao nosso conjunto filosófico de ideias. A filosofia tenta explicar Deus até hoje. Os que mais tentaram chegaram perto, Platão e outras pessoas, não conseguiram dar uma explicação realmente daquela que fosse formidável para explicar toda a divindade. Eles tentaram. E não queira você conseguir isso, mesmo com o conhecimento atual. Então podemos seguir ainda um pouquinho mais à frente. Vamos ver na criação de tudo. Quando Deus criou o universo, formou, ele criou um jardim. E lembra na criação do universo, nós já comentamos sobre isso, Deus viu que tudo era bom. Quer dizer, ele gostou das coisas. Ele amou as coisas que ele fez. Tudo aquilo ali era maravilhoso. Quando ele criou o homem, ele amou também o homem. E gostou de tudo aquilo que era feito. Porque tudo estava perfeito. Ali você via amor, misericórdia, santidade, justiça. Porque o mundo estava informe e vazio. O mundo estava acabado. Ele conseguiu ajeitar o planeta, a Terra, para colocar vida. Então você vê tudo aquilo ali dentro de uma só pessoa, de Deus. Aí veio Lúcifer, vamos chamar de Deus, vamos dizer aqui que nosso inimigo. O inimigo veio aparecer para Eva, seduziu Eva e fez com que Eva comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E aí Deus passou, e sai toda aquela história que nós vimos ali contar, né? De que Moisés procura explicar com palavras simples o encontro de Deus com o homem, e o homem falando para Deus o que havia acontecido, como se Deus não soubesse de tudo isso, como se não estivesse bem à frente disso, desde o momento da criação, né? Mas como Deus soberano, ele tem o poder de criar, mesmo sabendo que a coisa lá na frente vai dar errado, ele criaria a si mesmo, e ele não precisa explicar para você o porquê. E aqui nós encontramos Adão e Eva. Agora você vê ali a demonstração de amor de Deus. Ele poderia ter extinto Adão e Eva e acabado com essa criação. E começado tudo de novo. Poderia, mas ele foi misericordioso. Ele expulsou do jardim. Aí você diz, mas Deus botou eles fora do jardim. Nem no Bíblia com cabeça por que eles foram para fora do jardim. Deus diz bem claro, esse que o homem é como nós. Ele conhece o bem e o mal. Colocamos-nos para fora do jardim para que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, para que ele não coma a árvore da vida. E assim ele viva o quê? Eternamente conhecendo. Já pensou se o homem continuasse no jardim? Com todo o plano de pecado que o homem agora tinha dentro da sua capacidade de conhecer o mal e não conseguir suportar, nós teríamos uma raça de seres imortais que estariam espalhados pelo universo todo, destruindo tudo. Igual gafanhoto, acabando com o universo inteirinho criado simplesmente porque se alimentando de árvore da vida. Eu acho que essa árvore da vida hoje estaria dentro do mausoléu e os ricos tomariam conta e só deixariam comer daquele fruto as pessoas a quem eles queriam. Nós teríamos uma série de transtornos mundiais que nós não teríamos explicação de tamanho que ficaria. Porque só havia uma árvore da vida. Imagina quantas pessoas se comeriam dessa árvore. E conhecendo bem o mal, quanta maldade os homens fariam com o conhecimento de que poderiam se alimentar dessa árvore. Então teríamos grandes problemas. E teríamos toda misericórdia como tirou Adão e Eva dentro do jardim. Foi uma forma de misericórdia. Quando Caim também matou Abel, Deus também usou de misericórdia. Por quê? Porque ele poderia ter matado Caim naquele momento. Nós nem sabíamos quantos anos passou entre a conversa de Deus com Caim. A Bíblia não conta o tempo, mas parece haver muito tempo. Porque a Caim já diz assim o seguinte: olha, todo que me achar me matará. Isso quer dizer que a família já havia se multiplicado. A família de Adão já teve outros filhos, e esses filhos já haviam se multiplicado sobre a terra. Então ele estava com muito medo de que alguém o encontrasse, né, e o matasse. Então ele já sabia disso. Por isso que ele chegou a Deus e perguntou. Então Deus usou de misericórdia de novo, de amor com ele. Mesmo sendo o primeiro homicida, Deus disse: eu vou colocar uma marca para que ninguém coloque a mão em ti. Na tentativa de ver que lá na frente ele fundasse uma cidade de seguidores de Deus. Só que isso não deu certo. Mais uma vez Caim se aprofundou-se mais no pecado, e ainda com sinal ainda de que ninguém podia matá-lo, ele criou uma comunidade de pessoas, um povo totalmente desregrado, né? Tecnologicamente avançado em certo sentido, mas desregrado em outros sentidos. Disse que ali uma das primeiras mulheres citadas da raça de Ló, da raça, aliás, de Caim, é uma mulher que se tornaria a primeira prostituta da terra. Tem gente que fica dizendo que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Primeiro, que não é uma profissão. Em segundo lugar, a profissão mais antiga do mundo foi a agricultura, porque Deus mandou o homem cultivar a terra. Então, a profissão mais antiga do mundo não seria essa, tá? Até hoje nós precisamos da agricultura, que sem agricultura nós não conseguimos viver. Então é importante nós pensarmos diretamente nessas coisas quando vamos agir, pensar, nos familiarizar com coisas de Deus. Então aqui vemos aqui Adão e Eva, tá? Sendo expulso, cometendo o ato, depois expulso, e aqui nós seguimos em frente. E você vê ali um cidadão se movendo. O homem tinha e tem o direito de escolha. Essa é a prova do maior amor divino. É o direito de escolha. Ele pode escolher para que lado ele vai. Ou ele vai para as trevas ou ele vai para a luz. Mas ele pode escolher. Ele não fica preso. Claro que tem aqueles que creem na doutrina da predestinação incondicional, tem esse segmento, seu pensamento de acreditar que essas coisas podem dar não certo, e que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, mas isso é outra história. Só estou dizendo que Deus deu o direito de escolha. E o homem pôde escolher se ele quer fazer o bem ou se ele queria fazer o mal. E ali a raça humana, você está vendo ali que se perverteu. E mesmo com essa perversão da raça humana, Deus ainda foi misericordioso. Deus chamou Noé. Com Noé Deus deu ainda mais 120 anos naquela construção da arca, o povo todo vendo a construção da arca, preparando o povo para ver se alguém mais queria se arrepender para entrar na arca. Eles tinham escolha, eles podiam escolher entrar na arca, eles podiam escolher voltar tudo para Deus e invitar o dilúvio sobre a terra, mas preferiram rir e zombar de Noé, e acreditar que jamais choveria, porque brotava um vapor da terra, e chuva não era algo que era visto sobre a terra. Então essas pessoas, totalmente revoltadas contra Deus, criaram o seu próprio caminho e a sua própria destruição. Não entrando no mérito da predestinação incondicional, porque não é isso que eu vim debater hoje, o homem tem direito de escolha. Assim como os anjos também tiveram direito de escolhas. Olha só o que diz a Bíblia. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, tá, mas abandonaram o seu próprio domicílio,
Eles os têm mantido em trevas, presos em correntes eternas para o julgamento do grande dia. Judas 1:6. Agora, segundo Pedro 2:4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Todos esses anjos tiveram direito de escolha, mas não quiseram manter a santidade original. E esses outros anjos aqui pecaram. Não quiseram se manter santos, resolveram desobedecer a Deus. Então Deus os entregou, nos mandou eles para o lugar onde deveriam ir. Isso quer dizer, Deus deu o direito de escolher, isso não é prova de amor? Quando nós dizemos que Deus parece que não ama, nós estamos sendo tão orgulhosos e mentirosos. Isso é prova de amor. Ele podia ter tirado da existência. Só que ele baniu. Baniu eles. Embora, nas características físicas dos próprios anjos, eles não se arrependem, né? Então eles não vão voltar atrás jamais. O anjo, quando peca, ele não se arrepende, diferente do ser humano, consegue voltar, mas tiveram o direito de escolha. Eles jamais foram obrigados a servirem ao Criador. Jamais. Eles escolheram as trevas e foram embora. Qualquer ser que quisesse realmente, que todos como nós gostamos de ter computador em casa, e que nós gostamos do computador que o computador faça tudo aquilo que nós queremos. Não queremos que ele erre nada. Só aperta tal tecla, ele tem que obedecer. Deus não queria um computador para ele ficar apertando tecla, dizendo que ele faça o bem ou o mal. Ele deu direito de escolha. Mesmo sendo o Senhor do Universo, ele permitiu que esses seres escolhessem. De que lado queriam ficar? Bom, porque Deus parece ser rigoroso no Antigo Testamento? Bem, as atitudes de Deus no Antigo Testamento envolvem cultura do homem, justiça divina e plano divino. Então, as atitudes de Deus que você vai ver no Antigo Testamento envolvem sempre cultura do homem, justiça divina e plano divino. Nós trabalharemos só até cultura do homem. O resto ficará para a terceira parte. Então, por que a cultura do homem tem envolvimento nos planos divinos de Deus? Aliás, tem envolvimento nas atitudes de Deus. O plano divino é outra parte. Nas atitudes de Deus para com o homem. Então, vamos ver um pouquinho sobre a cultura. Cultura do homem. O Deus violento do Antigo Testamento não existe. Aqui é um autor explicando, tá? Aquilo que existe é uma impressão sobre Deus que difere daquela presente no Novo Testamento anunciada por Cristo. A nossa impressão de que Deus é violento no Antigo Testamento se baseia na concepção errônea que temos quando pensamos que a Bíblia é um livro ditado, literalmente por Deus. É um livro inspirado, mas não ditado. Os livros bíblicos foram escritos por mãos humanas e estão inseridos dentro do contexto dessas pessoas. E sofrem as visões limitadas e circunstanciais dos seus autores. Então, quer dizer, as visões no sentido aqui limitado, a maneira das pessoas chegar são a maneira que as pessoas vão escrever. Então, quando você ouvir falar de ira, raiva e parece que Deus é violento, você lê os salmos que batam com as crianças nas pedras, e entenda que salmo é o homem falando a Deus. É inspirado que está ali? Sim, é inspirado no sentido que Deus quis que aquelas palavras fossem colocadas. Mas elas não foram as regras pelos quais Deus queria que o povo lutasse. Não eram baseadas em regras. Então havia muito da cultura humana colocada ali. E essa cultura humana entrou dentro da parte das inspirações. E aí parece Deus não ser tão violento quanto o bem e o mal. Deus está acima do bem e o mal. Ele diz o que é mal e também diz o que é bom. Ele está acima de tudo isso. Se ele considerar algo mal, ele o considerou. Se ele considerar algo bom, ele o considerou. Diferente de nós, seres humanos, nós somos regidos pelas leis que Deus instituiu. Não temos nós com condições de dizer o que é certo e o que é errado, a não ser que tenhamos por baixo uma força maior para determinar isso. Sem essa força maior, nós não temos poder nenhum de determinar. Já Deus não tem quem faça isso por ele. Ele é superior a tudo. A Bíblia é progressiva revelação de Deus, quer dizer, é progressiva. Os homens vão aprender sobre ele com o passar do tempo. De Deus, a respeito de si mesmo. A nós, através dos eventos históricos, através do seu relacionamento com as pessoas, através da história. Esse fato poderia contribuir para a interpretação errônea sobre como é Deus no Velho Testamento. Se comparado com o Novo Testamento, entretanto, quando se lê tanto o Velho quanto o Novo, rapidamente se torna evidente que Deus não é diferente de um testamento para o outro, e que tanto a ira de Deus como também o seu amor são revelados nos dois testamentos. Isso você pode encontrar na Bíblia Sagrada olhando ali. O quanto Deus ama as pessoas também. No Antigo Testamento ele mostra muito amor. Ele disse a Abraão: por enquanto não vai tomar a terra de Canaã, porque a medida dos idomentos está cheia. Eles não estão cometendo pecados graves para que mereçam serem castigados por esses pecados. Olha só Deus mostrando-se compreensível com aquelas pessoas que viviam naquela época. Olha só Deus mostrando compreensível com reis daquela época, no caso de Abraão e sua esposa. A ponto de dizer, peça para Abraão orar porque ele é profeta, e eu vou abrir a madre novamente das suas esposas. Olha só a bondade de Deus. Muita gente não enxerga isso. Outro ponto aqui importante. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Tá? Isso é Jeremias 7:22. Sabe o que Deus quer dizer isso? A lei mosaica tão defendida e tão cai de cima, no seu todo Deus ditou os 10 mandamentos e escreveu na pedra. Os demais pontos que vêm da lei, Deus sancionou. Por isso Moisés podia dizer, assim diz o Senhor. Mas na realidade não era Deus realmente falando tudo para serem colocado daquela forma. Mas ele estava assinando e carimbando.
concordando? Por isso que ele diz assim, ó, holocausto sacrifício, eu nunca disse nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Realmente não foi eu que realmente coloquei essas normas acerca do holocausto sacrifício, a forma como deveriam ser realizados. Não foi. Essa partiu o quê? Partiu do ponto do conhecimento que Moisés tinha da cultura da sua época. Muitas das leis que Moisés colocou fazem parte do Código de Hammurabi, dos livros antigos egípcios. Muitas leis e regras foram instituídas baseadas daquele povo que foram instituídas e depois sancionadas por Deus. Quer dizer, Deus carimbou e disse, agora está tudo certo. Daqui em diante vai passar assim. Então nós começamos a compreender a Bíblia dessa forma em diante. Então Deus deu muita coisa colocada ali, não foi Deus realmente que falou. Mas Moisés falou e Deus sancionou. Por isso ele podia dizer, assim diz o Senhor, porque Deus estava dizendo, não, está correto, está certo, eu estou concordando contigo. Tu não quer que isso ocorra, não vai mais ocorrer. Antes da lei mosaica, um irmão casava com a própria irmã. Não havia lei. Depois da lei de Moisés, o que foi? Moisés disse que não haveria mais casamento, se tornaria incesto. Esse casamento. E Deus disse, carimbei aqui. Isso aí agora é pecado e passou a ser. E continua sendo até o século XXI, que nós vivemos hoje. Isso aí não mudou. Continua sendo. Ah, mas se Moisés colocou, Deus pode ter mudado de opinião. Não, no Novo Testamento aparece de novo, que isso se tornam formas de pecado. Então, se o Novo Testamento repete, é porque, nesse ponto, essas regras que já existiam, que eram tradições culturais que haviam na época, Deus sancionou. Casar o cunhado casar com a esposa da irmã. Isso era um costume antigo. Mas ainda não havia uma lei sancionada. Não havia uma obrigação. Mas jamais Judá queria matar queria matar a moça porque julgou que ela cometeu adultério, simplesmente por causa que ele não deu filho para casar e ela tinha que honrar um costume local, ainda não tinha virado lei. Só que depois, no Antigo Testamento, Moisés sancionou e colocou como lei. Deus carimbou, então passou a ser como lei. Então Deus passou a aceitar algumas coisas do Antigo Testamento como se fossem leis. E daí passaria. Então a cultura do povo envolvia muito, por isso que Deus fez. Aí você entende também a cultura da guerra, os massacres que houve. O povo entendia as coisas daquela forma. Então, às vezes, para não ocorrer problema, Deus deixava serem feitas dessa forma. Tá bom? Então, vamos dar uma paradinha e depois nós voltamos novamente, continuando aqui a nossa explicação bíblica, tá? Que seria a parte B dessa segunda parte.